Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite quero trazer mais uma reflexão para a meditação e para abençoar a vida dos irmãos. Hoje, se não tivesse o confinamento social, nós estaríamos cultuando na congregação Jardim Santa Marta, né? Hoje é quarta-feira, dia 13/5, mas como não podemos estar, então trazemos uma reflexão para abençoar a vida dos irmãos. Hoje no Salmo 90, cujo título é A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. O Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Acabam-se os nossos anos como conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse salmo é a oração de Moisés, varão de Deus. O único salmo que a Bíblia diz, escrito por Moisés. O título é A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. Mas para constatar com a fraqueza do homem, Moisés começa a falar sobre o Senhor. Depois ele vai caminhando no salmo, falando quanto nós somos frágeis em relação ao Senhor. Quanto nós dependemos desse Deus. Quanto a nossa vida está interligada aos desígnios, à vontade e à soberania desse Deus Todo-Poderoso. E começa dizendo, eu não vou comentar todos os versículos, mas vou comentar alguns para reflexão dos nossos amados irmãos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Moisés viveu num tempo que antes muitas coisas aconteceram. Adão e Eva pecaram, Deus então os puniu, tirou do jardim do Éden, mas concedeu-lhes a bênção. Depois houve o problema de Caim e Abel. Lá na frente houve Enoque, que andou com Deus e foi trasladado. Depois veio o tempo de Noé, que foi fiel a construir a arca, e Deus livrou ele e a sua família. Veio o episódio da Torre de Babel, onde Deus separou os homens por todos os lugares porque não queriam fazer a vontade do Senhor. E o episódio de Deus chamar Abraão e prometer ele um lugar onde ele receberia uma terra. E ele foi para esse lugar, né, Abraão, e cumpriu a vontade do Senhor. Deus abençoou também Isaac, Deus abençoou Jacó, Deus abençoou Moisés, Deus abençoou outros depois. Mas até Moisés está aí. Então, de geração em geração. Deus não está preocupado apenas com a geração atual, ou com a geração anterior, ou com a geração futura. Ele é o refúgio sempre. Nós falamos outras vezes de refúgio, de fortaleza, de guardar. Em momentos... Onde você procura refúgio? Onde eu procuro refúgio? Quando eu procuro refúgio, melhor dizer. Primeiro começar quando? Normalmente nós, seres humanos, quando nós está tudo bem, a gente fica ali naquela zona de conforto, tranquilidade. Mas quando vem uma dificuldade, e aconteceu com aquele povo, ele estava coado por outro inimigo, ele ia procurar um refúgio, um lugar onde ele pudesse ficar seguro.
Então não vão procurar um lugar de segurança. Era um problema no momento da doença, do desemprego, de uma dificuldade, não vão procurar esse refúgio no Senhor. Ele disse, ele é nosso refúgio de geração em geração. E o segundo versículo diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é de eternidade a eternidade. E esse conceito é muito importante para a hora de falar sobre a nossa fraqueza humana. Deus é Deus, ele é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Não adianta eu querer ficar, Deus começou quando? Muitas pessoas fazem essa pergunta, quando Deus começou? Deus não começou. Deus não tem começo e não tem fim. Lá no Apocalipse, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, ele diz, o Senhor Jesus Cristo, né, o anjo diz para o João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, nós estamos nesse contexto do meio. Em algum momento vivemos por bondade e misericórdia do Senhor nesta terra, mas o Senhor, sim, ele é de eternidade a eternidade. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas, permanecemos fiéis até o final, vamos gozar essa eternidade com o Senhor de uma forma boa, ou seja, salvos na Nova Jerusalém. Mas as pessoas que não aceitarem a Cristo e não quiserem a Ele, morrerem sem a salvação, elas também vão vão passar uma eternidade, mas a Bíblia diz de sofrimento. Eu vou deixar até um conceito muito importante que a Bíblia diz, algumas seitas pregam errado, a morte e o final de tudo não é aniquilamento nem destruição da alma, mas a morte é o lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente, longe do Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia deixa claro isso, mas não é o assunto da pregação de hoje. E aí ele começa, por exemplo, aí ele entra na linguagem humana, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou com o vigília da noite. Deus não tem tempo. Nós temos tempo. Esse negócio de cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos, cada dia tem 24 horas, cada mês tem, dependendo do calendário, né? O nosso aqui, por exemplo, tem 28, 29 ano bissexto, fevereiro, 30 e 31 outros meses, em outros calendários lunares como Israel, 29 ou 30 dias. 365 ou 366 dias por ano. Isso é o homem, é a nossa contagem. Deus não tem esse tempo. Deus não tem essa contagem de tempo. Um dia para Deus é como homem, um ano como dia. Deus não tem essa contagem de tempo. Por que ele está dizendo isso aqui? Para mostrar a limitação do homem. E aí ele começa a falar de várias coisas. Por exemplo, eu vou andar um pouco na frente, até por causa do tempo, né? Pois todos os nossos dias, versículo 9, vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua obotez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu não sei exatamente, no momento em que Moisés escreveu este salmo, mas Moisés viveu 120 anos. E ele já dizia naquele tempo que o homem com 70 anos, ele já está cansado, já tem problemas, e o máximo que vive até 80 anos. Houve exceções aí para frente? Houve. Mas já muitos homens morriam cedo, porque a duração nossa é finita. Deus nos traz essa terra, permite que nasçamos, permite que vivamos, e um dia iremos morrer. E aí nós vamos entrar no mérito do que queremos falar mais profundamente nesta noite. O versículo 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, o que é isso aqui? É uma oração. Uma oração da seguinte forma: eu passarei um tempo limitado nessa vida. Moisés foi 120 anos. Davi foram 70 anos. Outros homens tiveram uma outra. Jacó foi 140. Abraão, eu não me lembro bem, se eu não me engano, posso estar errado, 137, alguma coisa assim. Mas de lá para cá, os outros homens teve. Se vai a história dos reis lá, teve rei que viveu 36 anos. Teve rei que viveu até menos. Josias
um grande rei de Israel, morreu com 31 anos. Morreu na batalha, mas na batalha não morreu. Moisés também teve muita batalha e não morreu. Josué e outros morreram com certa idade. Quando foram entrar na Terra Prometida, antes o Moisés mandou os homens lá. E Josué, eu vou voltar aqui no texto para não errar aqui, né? Louvado seja Deus. Rapidamente, Josué e Caleb, eles passaram no teste, voltaram, disseram que a terra era boa. Lá na frente, quando Josué vai dividir a terra, Caleb diz assim: olha só, eu tenho hoje 85 anos e tenho o meu vigor lá atrás, quando eu tinha 40 anos, 45 anos, e fui lá ver a terra prometida. E ele recebe, derrota os gigantes e fica com Hebron. Então, 85 anos, vigor para lutar ainda, né? Então, mas o que quer dizer aqui? O tempo que eu estiver nessa terra, que pode ser 20 anos. Mas se os meus 20 anos, se eu viver nessa terra somente 20 anos, mas neste período desses 20 anos, eu entregar a minha vida a Cristo e aproveitar o meu tempo que eu tiver nesta terra para pregar a palavra, para ser um exemplo, então serão 20 anos bem aproveitados e maravilhosos. Se eu viver nessa terra 30 anos, alguém vai dizer, pouco, pastor, 30 anos, a pessoa morrer com 30 anos. Mas se for dessa forma que eu falei dos 20, será maravilhoso. O que eu não posso viver nessa terra é os 70 e 80 que Moisés fala antes aqui, sem fazer a vontade de Deus, longe do Senhor, sem me preocupar com as coisas de Deus, não fazendo a sua vontade. Então ele pede para que nós que conhecemos ao Senhor, pedir, ensina-nos a contar nosso dia, meu amado irmão, não é dizer, todo ano dizer, botar uma festinha, não é nada contra, tá? Não somos contra a festa, pode comemorar seu aniversário à vontade. Mas não é aquele negócio de botar bolinha, cantar parabéns, receber abraço. Estou contando meus dias. Não. É orar a Deus para que a nossa vida seja sempre uma bênção. E de alguma forma, meu amado irmão, ela melhore de tal maneira que alcancemos coração sábio. Qual é o coração sábio? Qual é a sabedoria? A sabedoria humana? Mais uma vez falamos, não tem problema nenhum estudar, estude, faça o que você puder, secularmente. Vai abençoar a tua vida, não vai ter problema nenhum. Mas é a sabedoria divina, vinda do alto. E essa você só adquire como? Lendo a palavra, orando, jejuando, frequentando a igreja, tendo comunhão com Deus. E aí a tua vida será luz, a tua vida será verdadeiramente sal da terra, como Cristo disse lá, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, para que o mundo possa ver Cristo através de nós. Muitas vezes não até pelo que falamos, a pregação, mas pelo que agimos. O homem possa olhar para nós e ver Deus em nossas vidas. Pastor, a Bíblia fala de muitos homens famosos, é verdade, né? Que Moisés é um deles. Moisés dentro de Israel, tem algo sensacional ali os israelitas amam por causa da lei. Davi, até hoje, a bandeira de Israel é a estrela de Davi. E muitos outros, Salomão, pelo ser o mais sábio, Jó, pelo ser mais paciente. Mas houve homens que a Bíblia nem relatou o nome deles e fizeram grande coisa. Houve um profeta que profetizou lá no tempo do primeiro rei de Israel, Jeroboão. Ele saiu de Judá e foi lá em Betel e falou com Jeroboão sobre o altar e disse que aquilo era um erro, que ele estava cometendo um erro. E Jeroboão estendeu a mão até ele e ficou leproso. Ele orou, Jeroboão ficou bom e ele falou: vai ter um sinal que o altar vai ser fendido. E o altar se fendeu. Aí Jeroboão oferece ele para comer alguma coisa, ele diz que não. Ele ia embora, porque Deus tinha mandado ele embora. Depois aconteceu outros fatos que eu não vou falar agora. E uma das coisas que ele diz para os irmãos: vai nascer um homem chamado Josias, ele vai destruir todos esses altares, todas essas coisas aqui. E lá na frente, muitos anos depois, eu não vou te especificar aqui quantos anos, mas foi bastante anos, não sei, 200, 300 anos depois, nasce Josias. E Josias vai lá, chega em Israel, destrói aqueles altares todos, não só aquele de Jeroboão, qualquer outro altar que estava errado. E, de repente, ele vê um túmulo ali e fala assim: que túmulo é esse aqui? Esse aqui é o túmulo do profeta que profetizou o que você ia fazer hoje. Qual o nome daquele homem? Não sabemos, nunca saberemos. Na eternidade, certamente encontraremos com ele.
E eu posso citar para você outros, muitos anônimos da Bíblia, mas que na sua vida fizeram aquilo que Deus propôs para eles fazerem. É para fazer isso? Faça. E o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Mas acaba aqui, pastor? Não. Eu vou ler o último versículo para terminar a reflexão desta noite. Diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tudo que fizermos, tudo que você fizer ou fizer, primeira coisa que tem que ser para a glória de Deus. Eu vou ler até um texto aqui do Novo Testamento para você. Está lá em 1 Coríntios. É um texto um pouquinho antes do texto que nós usamos muito da Santa Ceia, o capítulo 11. Versículo 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-o de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Nosso objetivo aqui na terra é glorificar o nome do Senhor. O que você faça tem que ser. E aí você pede a Deus: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. A pregação, evangelização, louvor, tudo o que você fizer, Deus estando presente, estando na direção, alcançará os objetivos. Pastor, mas às vezes eu faço e não vejo o objetivo. Não se preocupe com isso. Às vezes você prega a palavra e as pessoas não aceitam Jesus, mas lá na frente vai fazer um grande efeito na vida delas. A palavra que sai da boca do servo de Deus, como a palavra nos diz, ela não volta vazia, mas faz a obra que lhe apraz. Repetindo e deixando para você esta oração de Moisés, um resumo dela, que você possa fazer todo dia a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu orarei por você agora nesta hora. Pai amado, Pai querido, abençoa a tua igreja, o teu povo, os teus servos, a qual o Senhor Deus te serve. Nós fomos colocados nessa terra para o Senhor, permitido que nós estivéssemos aqui para sermos bênçãos em tuas mãos. O que fizermos, o que falarmos, como agimos, possa ser para glorificar o teu nome. E nos ajuda, ó Pai, porque somos homens falhos, somos pecadores, temos a nossa deficiência, as nossas fraquezas, mas, Senhor Deus, possamos vencer elas. Porque, como diz esse texto, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza, tu és aquele que nos guarda. Nesse momento difícil de coronavírus, possamos estar firmes na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Porque brevemente sabemos que estaremos novamente juntos, louvando ao Senhor nas igrejas, para a glória do teu nome. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.